Bom dia a todos. Eu venho apresentar o artigo Design Cerâmico, Arte e Técnica da Tradição dos Azulejos em Portugal, desenvolvido pelos membros do grupo de pesquisa Virtuab, Lisiane e o professor Paulo César Machado Ferroli. O artigo, ele contém uma introdução, né, falando sobre a questão dos azulejos em Portugal, essa história, a característica da produção do azulejo pela técnica da faiança, um pouco da história dessa técnica, de como que se desenvolveu em Portugal. Ainda o artigo traz a revisão bibliográfica, então aqui um pouquinho de Portugal, né? Então o conceito das cerâmicas. Então, aqui um pouquinho de Portugal, né? Então, o conceito das cerâmicas e a faiança em si é uma pasta porosa de baixo fogo que se impermeabiliza após a vidragem. Então, existem vários tipos de cerâmicas, né? As grezas, porcelanas, e esse artigo, ele enfatiza a faiança, que é uma técnica de produção dos azulejos. E ainda, eles podem ser usados em louças, vasos, pratos e elementos de revestimento, que também é o foco desse artigo. A constituição da faiança em si, que é a chacota ou biscoito, né, bastante porosa, e o processo de vitrificação, que é feito com a frita, então a chacota ela é queimada, pintada, sofre a vitrificação, e ela passa ainda por 2 ou mais queimas. Ainda as questões presentes nas manifestações patológicas desses azulejos, né, em geral por absorção de umidade da chacota, o fendilhamento e destacamento do vidrado e a incidência de eflorescências. Ainda o artigo traz a questão das cores, pelo uso de óxidos minerais aí de cobre, manganês, cobalto, ferro e alguns pigmentos sintetizados, como o amarelo de Nápoles. Ainda o design enfatiza a arte sacra, religiosa ou profana e a representação da flora, flores, né, e da fauna. Podem ser usados ainda os desenhos enfatizam formas geométricas, muitos vasos também estão presentes, inspiração ainda árabe, a questão dos desenhos dos enchaquetados, formando estruturas em xadrez, né, às vezes coloridos, alicatados, a presença da técnica da corda seca, né, e de altos relevos, algumas azulejos desadornados e alguns ainda esgrafitados, esfumaçados, né? Então, o método do artigo é composto pela revisão bibliográfica exploratória, buscas no Google Scholar, Scopus e Science Direct, e as visitas às cidades de Portugal, onde existem exemplares desse acervo, e a visita à empresa de fabricação da faiança na região de Leiria. Então, aqui iniciando os resultados pela cidade de Braga e Guimarães, a gente percebe como que o azulejo se incorpora na arquitetura portuguesa, exemplos de design, arte sacra, uso de molduras, as cores, os diversos padrões de representação, os enchaquetados, a técnica da corda seca, o contorno das formas geométricas da edificação, algumas patologias pelo destacamento do vidrado, deterioração das arestas, a incorporação dos azulejos na arquitetura, motivos geométricos, muitas incidências patológicas e muitas manifestações, os diversos tipos e uso diversidade de uso em coberturas, arquitetura com inspiração moura, que é em Sintra, a Casa da Condessa, né? E aqui também, à direita, algumas imagens do uso da azulejaria nas fronteiras ali da Espanha com Portugal. Por fim, o artigo evidencia, né, a dificuldade de representar esses 5 séculos de azulejaria portuguesa, a amplitude do acervo, nem todas as imagens que eu mostrei aqui a gente pôde incorporar no artigo, o processo produtivo e
a necessidade de preservação em função da grande incidência de manifestações patológicas nesse acervo. As referências, nossos contatos e agradecimentos à UFSC e ao SDS. Cerramos com a vista do Castelo de Leiria expressa em azulejos, né, na Capela do Campanário, e também um dos melhores exemplares aí da azulejaria em Lamego, na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, onde se percebe aí um dos painéis, cada um desses patamares é constituído por painéis de azulejos dessa escadaria da igreja, e destaque ali um dos painéis e as manifestações patológicas decorrentes.